Diga assim, 2025, ano da multiplicação. Rapidamente, irmãos, antes de eu entrar propriamente no assunto, eu queria mostrar algo a vocês. Em Gênesis 1, no versículo 27, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu uma ordem ao homem. Então, quando lemos aqui Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim o texto: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. A ordem de Deus, a sua criação: multiplicai-vos, se reproduzam, gerem cópias de vocês. Estamos no ano da multiplicação. Esse perfil de multiplicação, deixa eu te contar algo. Esse perfil de multiplicação é um perfil que nós vemos no Novo Testamento. Jesus, ele estabeleceu esse perfil. Em João 14, versículo 12, Jesus diz o seguinte: em meu nome vocês farão as mesmas obras que eu faço, e maiores ainda, porque eu vou voltar para o meu Pai, vocês terão o meu nome. Diga assim, um perfil de multiplicação. Em Marcos 16, a grande comissão, o que Jesus diz? Em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome vocês vão curar os enfermos, em meu nome falarão em novas línguas. Um perfil de multiplicação. Então veja, que Jesus ele estabeleceu um perfil em que nós seríamos cópias, mini cópias de Cristo. Representantes de Cristo aqui na terra. Diga assim, o ano da multiplicação. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Na biologia, um ser humano só é capaz de se multiplicar a partir do momento em que ele se desenvolve e tem a capacidade de reprodução. Uma criança de 3 anos não tem como se reproduzir. Estão comigo, irmãos? A partir do momento em que a menina ela tem a primeira menstruação, o menino ele começa a produzir algumas características, que ele tem barba. Então é nesse momento que a pessoa ela sai da infância e se torna capaz de se reproduzir. Por que eu estou falando isso, irmãos? Hoje pela manhã, nós começamos a tratar a nossa escola dominical. Eu mencionei aqui Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Coloca aí, Joãozinho. Filipenses 2:12. Paulo diz à igreja: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo fala de uma salvação que precisa ser desenvolvida e não apenas mantida. A ideia que nós cristãos, que muitos de nós temos sobre salvação, é apenas algo que deve ser segurado até o dia da morte, deve ser mantido, dando-se uma impressão de que a salvação é algo que você vai para o céu, na prorrogação do jogo, nos 50 minutos ou nos pênaltis. Só que Paulo nos passa uma ideia de desenvolver a salvação, de crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, ele diz: antes de tudo, crentes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, por quê, irmãos? Porque é o crescimento que vai te tornar apto a multiplicar. É quando crescemos espiritualmente é que somos aptos a recebermos a multiplicação de Deus em nossas vidas. E é quando nós somos aptos a multiplicarmos, a multiplicar a palavra, a multiplicar a unção de Deus em nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Diga assim, eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso crescer espiritualmente. Irmãos, 2025 é um ano de atingirmos novos patamares espirituais. 2025 é um ano de alcançarmos lugares altos no Espírito. É um ano de alcançarmos lugares altos como as águias.
As águias voam acima das nuvens. As águias voam acima das tempestades. As águias, elas têm uma força sobrenatural. As águias têm visão aguçada. Esse é um ano que Deus quer nos levar a novos patamares. E agora, de fato, eu entro na palavra, irmãos. Eu queria trazer essa reflexão, porque multiplicação, reprodução, ela é um resultado de desenvolvimento. Você só consegue se reproduzir quando você se desenvolve, quando você cresce, quando você atinge a maturidade. Diga para o irmão que está do seu lado: esse ano, eu estou determinado a crescer espiritualmente e a chegar em lugares mais altos em Deus. Aleluia. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9, diz assim o texto. Aqui o contexto, irmãos, foi quando o povo havia saído do Egito. O povo havia conquistado, estava chegando na terra prometida. Veja só esse texto. Versículo 9, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas, tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Diga assim: Deus cuida de nós, como as águias. E em muitos lugares na palavra, irmãos, nós vemos paralelos entre verdades naturais e verdades espirituais. As parábolas, por exemplo, quando Jesus falava com o povo através de parábolas, ele utilizava exemplos naturais para explicar princípios espirituais. E uma forma que a Bíblia também utiliza para explicar verdades espirituais é a comparação de verdades espirituais com elementos da natureza. Em diversos lugares, Deus é comparado e descrito a alguns animais. Por exemplo, em Oséias 13, versículo 7, uma explicação de Deus está escrito lá: sou, pois, para eles como leão, como leopardo espreito no caminho, como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei, e lhes romperei a envoltura do coração. E como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Então aqui nesse texto de Oséias, Deus é comparado ao leão, ao leopardo, à ursa brava que roubaram seus filhotes. Em outros lugares, em Lucas 13, 34, quando Jesus veio falar da sua missão aqui na terra, em Lucas 13, 34 está escrito: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha ajunta os de seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus está se lamentando, está se comparando ao amor que ele tinha por Israel, ao amor que uma galinha tem aos seus filhotes, que ela protege os seus filhotes debaixo dos seus ninhos, do seu ninho. Diga assim: as figuras da natureza falam de Deus, explicam Deus. Em Apocalipse 5:5, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Diga assim: ele é o leão da tribo de Judá. Provérbios 6, versículo 6, quando o autor explicava sobre a preguiça, ele fala sobre a formiga, o trabalho da formiga no inverno, no verão, que ela guarda alimentos, estoca alimentos para ter provisão no inverno. Então, irmãos, a natureza explica Deus e as coisas de Deus. Então, quando voltamos para Deuteronômio 32, 11, coloque de novo aí, Deuteronômio 32, 11, nós vemos novamente a figura da águia.
Está escrito, como a águia desperta a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. E é muito comum, irmãos, nós ouvirmos de outros cristãos expressões do tipo, eu sou um crente águia, eu sou um crente águia, Deus é como a águia. Mas a minha pergunta nessa noite é, será que nós entendemos realmente as grandezas desse animal, para entendermos a Deus, para entendermos o que é ter uma vida cristã como uma águia? E eu quero falar um pouquinho com você nessa noite. Diga assim, a águia é um animal majestoso. A águia, não sei se você sabe, é o símbolo da bandeira americana. A águia da cabeça branca, porque é um animal poderoso. Agora, outros países, inclusive, usam também a águia como figura, como emblema de seus países. Diga, a águia é um animal poderoso. Então, nós, para entendermos algumas características de Deus, e para entendermos um pouco o que é um cristão que vive como uma águia, nós precisamos entender algumas características das águias. E a primeira coisa que eu já comentei aqui é que a águia é um animal majestoso, imponente, e por onde passa, ela é admirada. Diga assim, Deus é majestoso, Deus é imponente, Deus é grandioso. Aleluia! As águias são extremamente fortes. Eu não sei se você sabe, as águias elas pesam até 7 quilos. As suas asas abertas, elas atingem 2 metros de comprimento. É mais ou menos um pastor Edson de cada lado deitado. Aí você tem uma ideia mais ou menos do tamanho da asa. Agora, as águias são tão fortes que elas são capazes de carregar o dobro do seu peso. Quando as águias vão para a caça, elas conseguem caçar animais que pesam o dobro do seu peso. Diga assim, a águia é forte. E sabe, irmãos, Deus não chamou um povo fraco. Deus chamou um povo forte. Diga assim, eu sou forte. Em Cristo Jesus. Eu sou forte. Se você é mesmo um crente águia, então eu preciso dizer a você, você tem que ser forte. Aleluia! E uma outra característica das águias é que as águias elas são habilidosas, elas voam a mais de 3.000 metros de altura, e lá a 3.000 metros de altura, elas têm uma visão aguçada, elas conseguem ver no solo um rato. A 3.000 metros de altura, as águias têm visão aguçada. Se você é um crente águia, Deus vai te dar visão do alto, visão aguçada. Você vai ver coisas que ninguém vê. Aleluia! Diga assim, Deus tem para mim visão aguçada, visão grande. Irmãos, um crente águia, ele tem visão grande, ele pensa grande, ele vê as coisas do alto. Aleluia! Glória a Deus! Agora deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o ninho da águia. O ninho da águia, ele é construído pelo casal águia. O papai águia e a mamãe águia, eles revestem o ninho de palha, eles revestem o ninho de folhas e de penas do seu próprio corpo para que o ninho seja confortável. E deixa eu dizer uma coisa aqui que é para já nos ensinar. O casal de águias, eles ficam juntos pelo resto da vida. Diga, o casal águia fica junto pelo resto da vida. A águia é um animal monogâmico, irmãos. A águia da cabeça branca é um animal monogâmico. Ainda que o papai águia fique velhinho, não dê mais conta ali, a mamãe águia continua com ele até o final. Diga assim, o casal águia é duradouro. E o meu casamento será duradouro. Agora, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a construção dos ninhos, né?
Leva algum tempo para as águias terminarem ali o ninho. Sabem onde elas constroem o ninho? As águias constroem um ninho nas rochas das montanhas mais altas. Eles vão até as montanhas, um lugar alto, e constroem a sua casa, o seu ninho, na rocha. E eu gostaria agora que o Joelzinho colocasse, por favor, Lucas, capítulo 6, versículo 47. Lucas, capítulo 6, versículo 47. E diga assim: as águias constroem o seu ninho na rocha. Pastor Edson mencionou hoje aqui na Palavra da Família. Diz o texto, Lucas 6, 47. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Deixa eu dizer uma coisa, no alto das montanhas, a velocidade do vento é altíssima. As águias constroem os seus ninhos na rocha, fincados na rocha, para que os ventos e as tempestades não destruam os ninhos. Deixa eu dizer uma coisa, construir a casa na rocha não vai impedir que as tempestades cheguem na tua vida, que o dia mau chegue na tua vida, não é isso que vai impedir, mas construir a casa na rocha vai permitir que a tua casa fique de pé. Sabe o que acontece, irmãos, com muitas pessoas que diante das más notícias, elas entram em desespero, diante do dia mau ela entra em desespero, porque muitas vezes ela se dá conta que a sua vida, a sua casa espiritual, não foram alicerçados na rocha da palavra de Deus. E elas entram em desespero e correm de um lado para outro, igual uma galinha decapitada. Eu vou imitar um peru decapitado, um pouquinho mais gordo, mas quando você corta a galinha ou o peru, ele fica se debatendo, correndo de um lado para o outro, até morrer, irmãos. É assim que muitos crentes têm vivido a vida. Quando o problema chega na porta, eles se desesperam, porque eles descobrem que a sua casa espiritual, a sua vida não foi alicerçada na palavra. Agora, aquele que tem a sua casa espiritual, a sua vida alicerçada na palavra, quando vem a tempestade, ele fala com a tempestade. Está escrito, maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito, 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E quando passa a tempestade, a casa permanece de pé. Da mesma forma é a águia. Quando os ventos a 3.000 metros de altura passam, o seu ninho permanece intacto. Diga assim, a minha vida precisa estar alicerçada na palavra de Deus. E sabe, irmãos, quem trabalha aqui com construção, quem tem um pouco de noção de construção, sabe que fazer alicerce dá trabalho. Quantos casos nós já escutamos, irmãos, de construções que caíram porque não tinham um bom alicerce? Sabe de uma coisa? Talvez olhamos as construções e nós não conhecemos o alicerce até o dia em que vir uma tempestade, ou até o dia em que vir uma tragédia, um terremoto, e você vai ver se aquela construção tinha um bom alicerce. Irmãos, uma vida alicerçada na palavra, ela dá trabalho. Uma vida alicerçada na palavra, ela requer esforço. Deixa eu dizer algo a você, Deus não vai fazer tudo na tua vida. Se você não tiver uma atitude ativa de se esforçar, de alicerçar a tua vida na palavra, Deus não vai fazer por você. Diga assim, eu preciso fazer a minha parte. Irmãos, até as fábulas da Disney ensinam para a gente acerca de construções sólidas. Quem se lembra dos 3 porquinhos? Quem aqui se lembra dos 3 porquinhos? Irmãos, ali tem uma verdade bíblica. A casa que foi construída direitinho foi a que ficou de pé. E o lobo soprou, e não conseguiu pegar os 3 porquinhos. Diga assim, o meu ninho precisa estar alicerçado na rocha da palavra de Deus.
Se você quer mesmo viver como um crente águia, tua vida precisa estar alicerçada na palavra de Deus. Aleluia! Vamos falar um pouquinho mais sobre as águias, como elas cuidam dos seus filhotes. E é interessante que elas primeiro fazem um ninho e depois botam ovos. Existe uma organização. Sabe que Deus trabalha com organização, né, meus amados? Sabe que Deus ele trabalha com organização. Você precisa ter planejamento na tua vida. A tua vida precisa ter organização. Você quer casar? Primeiro trabalhe. Primeiro guarde dinheiro. Amém, irmãos? E os cientistas, analisando o comportamento do papai águia e da mamãe águia, o que eles perceberam? Que as águias, tanto o papai quanto a mamãe, em muitos momentos eles saem no voo para trazer alimento para o ninho, para os filhotes recém-nascidos, quando os ovos já chocaram. E além de alimentos, presta atenção nisso aqui, além de alimentos, além do sustento básico, as águias trazem tampinha de garrafa que elas encontram no solo, latinha, um brinquedo jogado, um pedaço de plástico, um pedaço de borracha. Elas levam para o ninho e os cientistas perceberam que é como se elas quisessem mimar os seus filhotes. As águias querem mimar os seus filhotes. Eu gostaria que o Joãozinho colocasse em Isaías 64:4. Por favor, Isaías 64:4. E agora eu quero falar um pouquinho de Deus como águia. Olha que interessante. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Diga assim: Deus trabalha por mim. Deus cuida de mim. Nos mínimos detalhes. E aqui eu quero dizer algo a você, meu irmão. Deus não está preocupado em que você apenas sobreviva nesta vida. O desejo de Deus não é que você apenas sobreviva e resista até o dia do arrebatamento ou até o dia da sua morte, o que chegar primeiro. Na verdade, Deus em Cristo Jesus tem para nós vida plena e abundante. Deus quer cuidar de nós nos mínimos detalhes, irmãos. Diga: Deus quer cuidar de mim nos mínimos detalhes. Já contei essa história aqui, quero contar novamente. Foi um pouco depois da pandemia, quando as escolas voltaram a abrir. 2021, se eu não me engano. Eu estava em casa trabalhando, a Fabi no quarto trabalhando, e a gente estava com muita demanda. Ninguém ia conseguir parar para preparar o almoço do Luca. Então, por volta de meio-dia, tomamos a decisão. Vamos pedir sushi para o Luca. Porque o Luca, irmãos, ele ama sushi. Ele é perdidamente apaixonado por sushi. Então, nós tomamos a decisão, pedimos, mas eu não falamos com ele. Quando eu fui pegar ele na escola, por volta de 12:30, ele entrou no carro, aí ele falou assim: pai, estou com fome. Eu falei: eu pedi sushi. Aí ele começou a me olhar e falou assim: pai, eu orei hoje de manhã e falei que eu queria comer sushi. Diga: Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus filhos. Como as águias cuidam dos seus filhotes. Eu quero que você entenda que Deus não quer apenas que você sobreviva a duras penas. Deus não quer apenas que você viva pagando conta. Deus, Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes da tua vida. Mas você precisa crer. Diga assim: Deus quer cuidar dos mínimos detalhes na minha vida. Eu tenho tantos testemunhos na minha vida, irmãos, de coisas que Deus, Ele cuidou em requintes de detalhes, até a cor que eu queria, Ele atendeu. Deus faz isso, irmãos. Deus faz isso. Diga assim: eu sou um crente águia. Paulo disse em Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não deixe de dormir preocupado com as contas. Não deixe de dormir preocupado com amanhã, porque Deus está cuidando dos detalhes da tua vida. Aleluia!
Diga assim: Deus está cuidando da minha vida. Diga mais alto: Deus está cuidando de detalhes da minha vida. Aleluia. Deus quer mimar a gente, sabia, irmãos? Eu vou falar para vocês, Deus tem prazer como um pai. Irmãos, quantas vezes eu lembro quando o Luca era criança, eu trazia coisas, irmãos, que 2, 3 dias depois o Luca não estava nem ligando mais. Mas era o prazer de eu trazer alguma coisa, de mostrar para ele: meu filho, lembrei de você durante o dia. Deus lembra de você 24 horas. Se sinta cuidado por Deus. Agora você precisa lançar sobre ele as suas ansiedades. Você precisa conversar com seu pai e falar: pai, estou com medo. Pai, estou preocupado com isso aqui. E descansar no Senhor, meu irmão. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós atrapalhamos Deus com a nossa ansiedade. Nós atrapalhamos Deus com os nossos medos. Diga em alta voz: Deus está cuidando de mim. O tempo todo. Agora eu quero que o Joelzinho volte para Deuteronômio 32:11. Eu quero mostrar agora um outro aspecto da águia. Um aspecto que talvez não nos agrade tanto, ou um aspecto que talvez nós não pensamos. Porque até aqui eu falei de coisas maravilhosas, mas eu quero te mostrar um outro aspecto. Deuteronômio 32:11 diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, diga assim: despertar a ninhada. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhos, estende as asas, e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Essa descrição que você está lendo aqui, especificamente no versículo 11, é a descrição que acontece no ritual de desenvolvimento da ninhada. O contexto aqui era um contexto de transição. Diga assim: tempo de transição. Tempo de mudança. O povo hebreu estava no deserto, recebendo um maná diário, recebendo provisão, tinha coluna de fogo, tinha nuvem que protegia eles de dia. Mas agora está sendo estabelecida aqui uma mudança no tempo. Diga assim: tempo de mudança. Então vamos voltar para a águia. Presta atenção nisso aqui. Enquanto os filhotes são muito pequenininhos, a mamãe e o papai águia vão mimando os filhotes. Mas chega um dia em que a mamãe águia bate as asas para tirar os filhos dos ninhos, os filhotinhos dos ninhos. E eles ficam lá, perdidos em cima da rocha. A mamãe águia tira as penas, deixa só os galhos, para o ninho ficar desconfortável. Diga assim: desconfortos necessários. Então, os filhotes não conseguem mais voltar para o ninho, porque ali fica desconfortável, fica espetando. Quem já vestiu uma roupa que fica pinicando? Um sapato que fica apertando no pé? Era mais ou menos esse o desconforto que os passarinhos sentiam. Só que não termina aí o processo. A própria mamãe águia começa a bater as asas muito forte, e ela empurra os filhotes despenhadeiro abaixo, a mais de 3.000 metros de altura. E aqueles filhotes começam a cair em queda livre. Parece que as coisas estão ficando difíceis. Mas a mamãe águia está no controle de tudo. Diga assim: Deus está no controle de tudo. Porque a mamãe águia está olhando o processo e ela não vai deixar os filhotes baterem no solo. Quando eles estão chegando no solo, a mamãe águia vai por baixo deles, pega eles com as asas e leva de volta eles para o alto da montanha. E esse processo se repete por vários dias. Por quê? Porque os filhotes precisam aprender a voar por conta própria. Diga assim: tempos difíceis são necessários. Diga assim: existem desconfortos que nos levam ao crescimento. Irmãos, e a verdade é que não há crescimento sem momentos de desconforto. Eu vou dar um exemplo simples aqui, irmãos. Para aqueles que trabalharam a semana inteira, acordaram cedo a semana inteira, talvez alguns trabalharam hoje, trabalharam ontem. Irmãos, para a glória de Deus, eu vi a escola dominical hoje cheia.
Pessoas que entenderam que vale a pena eu acordar um pouco mais cedo, vale a pena eu largar o meu travesseiro para crescer espiritualmente e alcançar novas alturas no espírito. Então a mamãe águia vai e empurra todos os dias os filhotes em queda livre. Só que chega um dia em que os filhotes começam a bater as asas e começam a voar sozinhos. Eu imagino a alegria do filhote podendo voar sozinho junto com a sua mãe. Deus, Ele quer que nós alcancemos novas alturas, irmãos. Deus, Ele quer uma igreja que alcance novas alturas, novas dimensões no Espírito. Mas eu preciso te dizer, haverá desconforto. Eu preciso dizer a você, haverá iniciativa da tua parte em entrar num processo de desconforto. Sabe, irmãos, muitas vezes você vai ter que orar sem ter vontade. Muitas vezes você vai ter que ler a palavra sem ter vontade. Muitas vezes você vai praticar a palavra sem ter vontade. Mas são esses processos desconfortáveis que nos levam a voar novas alturas. Aleluia! Diga assim, é um novo tempo. É um novo tempo. É tempo de voar. É tempo de voar. Aleluia! Coloca aí Isaías 40, versículo 28. Diga assim, é o tempo de voar no Espírito. É o tempo de desenvolver a minha salvação. Meu querido, Deus tem um chamado na tua vida. Deus não te colocou apenas sentado num banco para ter uma vida religiosa de domingo a domingo. Eu falava hoje aqui pela manhã, essa ideia errada de que a salvação tem que só ser mantida e preservada a duras penas. É uma ideia errada que muitos crentes têm sobre salvação. A salvação precisa ser desenvolvida. Eu falei pela manhã hoje que muitos crentes, eles têm uma vida cristã igual à vida do filme do Karate Kid. Quem já assistiu o Karate Kid? Levanta a mãozinha para eu ver. Quando o senhor Miyagi foi treinar um menino, ele falava, bota a casaca, tira a casaca, bota a casaca, tira a casaca. A vida de muitos crentes tem sido o que hoje, irmãos? Bota a casaca, vem para a igreja, levanta a mãozinha, ouve o sermão, come o lanchinho, volta para casa, guarda a casaca. Domingo seguinte, pega a casaca, vem para a igreja, ouve o sermão, come o lanchinho, volta para casa, guarda a casaca. Essa tem sido a vida de muitos cristãos, mas sabe de uma coisa? Deus nos deu um chamado, Deus nos deu um ministério da reconciliação. Irmãos, tem um mundo aí esperando respostas da igreja. Tem uma cidade, a cidade de Guarulhos, esperando respostas, minha e suas. Nós precisamos sair, irmãos, daquele lugar em que queremos apenas que Deus nos ajude, que Deus atenda aos nossos desejos. Temos que sair desse lugar e temos que nos colocar no lugar daqueles que ajudam, daqueles que servem, daqueles que são respostas para tempos difíceis. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, Senhor. Diga, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Voar, irmãos, voar é só para quem é maduro. Voar é só para quem desenvolveu as suas asas. Tem muito crente que não alcança novos patamares em Deus, porque não quer sair do ninho. Ele quer ficar eternamente no ninho, recebendo ali a comidinha básica, recebendo ali pequenos mimos, e nunca quer voar. Olha o que diz Isaías 40, 28, diz assim o texto. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Sabia que Deus não se cansa? 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 Sabia que Deus não se cansa de cuidar de você? Sabia que Deus não se cansa de cuidar de você?
E continua o texto: não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, olha essa parte aqui. Matemática. 0 vezes 1000, quanto é? 0. 0 vezes 10.000, William? 0. 0 vezes 1 milhão, quanto é? 0. 0 vezes 1 bilhão, quanto é? 0. Agora esse texto está dizendo assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sabe o que é isso? Força sobrenatural vinda de Deus à sua vida. Diga: Ele é aquele que me fortalece. Ele é aquele que me fortalece. Versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, diga eu. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. O crente águia, ele voa como as águias. Deixa eu falar um pouquinho sobre o voo das águias. E repito, irmãos, o voo das águias é para aqueles que já saíram do ninho. É para aqueles que já saíram do ninho. O voo das águias é para aqueles que já se colocaram à disposição do reino. O voo das águias é para aqueles que já se disponibilizaram para o trabalho. É para esses que vão desenvolver asas. E quando as águias desenvolvem asas, pastor Joel, quando vem a tempestade, vocês já viram em desenhos que os passarinhos voam para o sul? Quem já viu isso em desenhos? A frente fria está vindo, a tempestade, e a manada de pássaros: vamos para o sul, vamos fugir do mau tempo. Sabe o que a águia faz? Ela olha as nuvens e voa em direção à tempestade. As águias furam a tempestade, vão passando pelo meio dos trovões, dos relâmpagos, da água, das densas nuvens. Mas quando elas atravessam as nuvens, elas chegam em altas alturas, acima das tempestades. As coisas estão um caos abaixo da tempestade, mas as águias estão sobrevoando em altas alturas, porque desenvolveram as suas asas. Aleluia! Coloca aí Efésios 2, versículo 4, o último texto. As águias voam em direção à tempestade, pastor Joel, presbítero William. As águias voam em direção à tempestade como quem sabe quem é, como quem sabe o que tem, como quem sabe o seu poder. Elas não têm medo de nada. Elas sabem o lugar delas. Diga assim: as águias sabem o lugar delas. E qual que é o nosso lugar? Efésios 2:4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E juntamente com Cristo, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o lugar que o crente águia tem que ocupar, assentado à direita de Deus, juntamente com Cristo Jesus. Aleluia! As tempestades, irmãos, são inevitáveis. As tempestades virão, mas o crente que sabe o seu lugar no reino, o crente que sabe o seu lugar em Cristo Jesus, ele voa destemido contra a tempestade, falando a palavra, praticando a palavra, perfurando as nuvens, passando pelos raios, pelos relâmpagos, até chegar no seu lugar de onde nunca deveria ter saído. Diga assim: eu sou crente em Cristo Jesus, e o meu lugar é assentado à direita de Deus, em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Fique de pé. Diga assim: é tempo de voar, é tempo de crescer, é tempo de expandir, é tempo de desenvolver asas. Aleluia!
É tempo de desenvolver asas. Deus está falando com pessoas aqui. Saia do ninho. Saia do ninho. Você nunca terá visão aguçada, visão do alto, se você não aprender a voar. E não, você não vai se chocar no solo, porque Ele está cuidando de você. Quando parece que você vai sucumbir, quando parece que você vai afundar, quando parece que você vai bater no solo, o nosso Pai, Ele vem com as suas asas e nos pega por baixo, irmãos, e nos restabelece em altas alturas. Tempos difíceis, momentos difíceis, irmãos, são para o nosso crescimento. Diga assim: eu desenvolvo asas. Eu desenvolvo asas em dias difíceis. E eu quero falar aqui com os idosos desta casa, né? Eu não sei se você sabe, mas o bico da águia, as garras da águia, de tempos em tempos, eles vão se renovando igual a unha, nossa unha. Ela cresce, né, e se renova de tempos em tempos. Então, por mais que a águia fique velha, as suas habilidades continuam de uma criança, de um menino. Eu quero dizer uma coisa aqui, aos idosos, não é tarde demais para desenvolver asas. Não é tarde demais para desenvolver as asas espirituais. Você não é velho demais para desenvolver asas espirituais. Eu fico vendo, irmãos, exemplos no mundo natural de pessoas que começaram coisas idosas. O fundador da KFC, ele começou a KFC aos 65 anos. Era um homem falido, divorciado, quebrado, arrebentado. E sabe o que ele fez? Vou fritar frango. E criou uma rede de alimentação conhecida no mundo inteiro. Aos 65 anos, você não é velho demais. Eu sei de pessoas aqui, irmãos, que já querem aposentar aos 30, que já querem pendurar chuteiras. Eu estou muito velho para começar isso aqui. Eu estou muito velho para começar aquilo. Eu estou muito velho para estudar. Pastor Joel vai voltar a estudar de novo esse ano, irmãos, que coisa linda. Um garoto de 50 anos. Um menino Peralta, irmãos, mas ele sabe que as suas asas precisam ser mais desenvolvidas. Ele quer voar em altas alturas. Diga assim: eu sou um crente águia. E nesse ano de crescimento, esse ano de multiplicação, eu quero voar alto. Eu quero voar alto. Eu quero olhar as coisas lá de cima, que é o meu lugar. Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos capacita. O Senhor nos unge, o Senhor nos reveste de poder, para que possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Pai, ninguém aqui neste local está perdido, ninguém aqui neste local não tem função ou não tem propósito, ninguém aqui nesse local é um acidente de percurso, ninguém aqui nesse local veio ao mundo por um erro, por acaso. Todos nós temos uma missão, Pai. Mas nós precisamos entender que este ano é um ano de voar alto, é um ano de novas alturas, e nós precisamos fazer a nossa parte. Pai, eu sei que haverão processos desconfortáveis. Pai, que os teus filhos entendam que os processos desconfortáveis são os processos que vão desenvolver as nossas asas. Porque nós fomos feitos para sermos águias. Nós fomos feitos para enfrentar as tempestades de frente. Nós fomos criados para enfrentar os raios, as tempestades, os relâmpagos, a chuva, as densas nuvens. Nós fomos criados para voar nas mais altas alturas, acima das nuvens, acima das tempestades. Nós fomos salvos para estarmos assentados juntamente com Cristo, à direita de Deus, reinando com Ele, reinando em vida com Ele, reinando em vida no nome de Jesus. Aleluia, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, glorifica o Senhor.